Começa agora na Educativa FM, a Voz da Paróquia. A Voz da Paróquia. O programa que une as comunidades pelas ondas do rádio. A Voz da Paróquia. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Queridos ouvintes, vocês que nos acompanham pela Rádio Educativa FM, pelo site, pelo Instagram, que Deus seja louvado hoje e sempre. Uma alegria estarmos aqui reunidos e hoje um programa especial com a participação do irmão Isaac, da Gabriela e do Rafael, que daqui a pouquinho nós vamos conhecer melhor. E claro, eu, Padre Igor, aqui também com vocês, a Clarinha operando pra gente. Muito obrigado. Compartilhem com seus amigos, que a paz esteja com todos vocês. Vamos iniciar fazendo a nossa oração para que o nosso bate-papo, muito mais do que um simples bate-papo, possa de fato chegar a todos como uma mensagem, uma palavra de Deus. Possa tocar os corações e abrir a nossa mente para cada vez mais vivenciar aquilo que Deus sonha para nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Anjos da guarda, guardai-nos. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Vamos cantar mais um pouquinho, irmão? Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. E a condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Lutar contra todo o pecado que te separa de Deus. Romper com todas as cadeias, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Que bênção! Antes do nosso bate-papo, o Olavo da Inese vai agora entrar no ar com um minuto literário. Logo, logo a gente volta com bate-papo e também com mais música e oração. Muito bom dia, meus amigos ouvintes da Educativa. Eu sou o Olavo da Inese e agora eu faço companhia a vocês nesse Minuto Literário. Valendo-se da comemoração do Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, hoje eu apresento a vocês uma crônica sobre o amor de Raquel de Queiroz. Amor, Raquel de Queiroz.
Outro dia liguei o rádio e ouvi que faziam um concurso entre os ouvintes procurando uma definição para o amor. As respostas eram muito ruins. Até dava para se pensar que nem ouvintes nem locutores entendiam nada de amor realmente. O lugar comum é mesmo o refúgio universal, que livra de pensar e dá a quem o usa a impressão de que mergulha a colher na gamela da sabedoria coletiva e comunga das verdades eternas, o que, aliás, pode ser verdade. Mas a ideia de definição me ficou na cabeça e resolvi perguntar por minha conta. Tive muitas respostas. A impressão geral que me ficou do inquérito é que de amor entendem mais os velhos do que os moços, ao contrário do que seria de imaginar. E menos os profissionais que os amadores. Digo, os amadores da arte de viver propriamente. E os profissionais do ensino da vida. Vamos ver. Dona Alda, que já fez bodas de ouro, diz que o amor é principalmente paciência. Indaguei. E tolerância? Ela diz que tolerância é apenas paciência com um pouco de antipatia. E diz que amor é também companhia e amizade. E saudade? Não, saudade não. Saudade se tem das pessoas, das alegrias, das coisas, da mocidade, da infância, dos filhos. Mas do amor? Não. Afinal, o amor não vai embora. Apenas envelhece, como a gente. A jovem recém-casada me diz que amor é principalmente materialismo. Todos os sonhos das meninas estão errados. Aquelas coisas que se leem nos livros das coleções das moças, aqueles desvaneios, idealismos e renúncias e purezas, está tudo errado. Quando a gente casa, é que vê que o amor não passa de um materialismo. Teresinha de Jesus, às vésperas de botar no mundo seu filho de mãe solteira, responde: amor é iludimento. No começo é dançar, tomar Coca-Cola com pinga, ganhar corte de pano e caixa de pó de arroz. Depois é a barriga todo mundo apontando. E o camarada sumido. Semana que vem vai para a maternidade. Quem quiser lhe falar de amor, que ela tem uma resposta, mas impublicável. Um senhor quarentão bem casado, pai de filhos. Amor, como se entende em geral, é coisa de juventude. Depois de uma certa idade, amor é mais costume. É verdade que tem a paixão com os seus perigos, mas você falou em amor e não em paixão, não foi? E de paixão, que me diz? Aí ele se fecha em copas. Deixe isso para os jovens. Velhote apaixonado é fogo. Eu não passo de um pai de família. A mãe da família desse senhor, amor? Bem, tem amor de noiva que é quase só castelos e tolice. Tem o de jovem casada que é também muita tolice, mas sem castelos. Complicado com ciúme, etc. Mas já incluí algum elemento mais sério. E tem amor do casamento, que é a realidade da vida puxada a dois. Agora, o amor de mãe... Você perguntou sobre o amor de mãe também? Respondi energicamente que não. Amor de mãe não. Quero saber só do amor de homem com mulher. Amor propriamente dito. Diz o solteiro, quase solteirão, que se imagina irresistível e incasável. Amor é perigo. Que o melhor amor é amor forte e curto, que embriaga enquanto dura e não tem tempo para se complicar. Aquela história de marinheiro com amor em cada porto. Tem seu brilho. E por último, teve a matrona sossegada que explica. Amor? Amor é coisa que dói dentro do peito. Dói devagarinho, quentinho, confortável. É a mão que vem da cama vizinha de noite e segura na sua, adormecida. E você prefere ficar com o braço gelado e dormente a puxar a sua mão e cortar aquele contato. Tão precioso ele é. Amor é ter medo. Medo de quase tudo. Da morte, da doença, do desencontro, da fadiga, do costume, das novidades. Amor pode ser uma rosa e pode ser um bife, um beijo, uma colher de xarope. Mas o que o amor é principalmente são duas pessoas neste mundo. E para você, qual é a melhor definição de amor? Um grande abraço e até a próxima. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego no
nos braços do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Obrigado, Olavo Dainese, pelo Minuto Literário. E o Olavo terminou o Minuto Literário dele perguntando: e pra você, o que é o amor? E nós retomamos com a música Neste Amor Quero Permanecer. Nós que acreditamos no amor de Deus, que recebemos este amor dele e doamos a nossa vida também por causa de um amor. Não é isso, irmão Isaac? Poderia se apresentar, por favor? Posso sim, padre. Eu me chamo irmão Isaac José do Menino Deus, tenho 28 anos, faço parte da Toca de Assis, os Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, e atualmente moro na missão de Belo Horizonte, né? Estou aqui por estes tempos, esse final de semana passando por aqui, por essas cidades, e é uma alegria poder participar desse programa com vocês. Oi, Gabriela! Muito bom dia para todos vocês também que estão acompanhando com a gente aqui de pertinho, pra gente falar de um tema que é tão gostoso, tão importante. Meu nome é Gabriela, né? Como o padre também já disse, sou missionária, sou muito próxima também, né, dos missionários agora da Aliança de Misericórdia. E tô aqui para ofertar minha vida, né? Onde Deus mandar, onde Deus quiser. E tamo junto. Você veio de onde? Eu sou natural de Bom Despacho, né, aqui em Minas Gerais mesmo. Logo ali. Logo ali. Rafael, bem-vindo. Olá, povo de Deus, bom dia. Para nós é uma alegria estar aqui junto com vocês nessa rádio, fazendo essa experiência também, né, de partilha, de comunhão. Eu sou consagrado à Comunidade Aliança de Misericórdia, sou irmão celibatário, tenho 33 anos, vim de uma cidade do interior de São Paulo chamada Salto, onde nós temos um projeto chamado Cidade da Misericórdia, né? E nesse final de semana, junto com os irmãos da Toca de Assis, junto com outros irmãos também da comunidade, né? Comunidade Vida, Comunidade Aliança, amigo missionário da Comunidade Aliança, né? Nós vamos fazer um evento, né? Um retiro querigmático para os jovens chamado Talitha Cum, né? Então, nosso desejo é com a nossa vida poder ser resposta, né, para todo esse povo que tem fome e sede de Deus, e nisso encontramos o sentido da vida, né, que é amar a Deus e torná-lo conhecido onde a gente passar. Então sejam bem-vindos, estou verdadeiramente satisfeito pela presença de vocês e de muitos outros missionários que estão chegando aos poucos também para este encontro que acontecerá lá na paróquia Santo Antônio de Pádua de Caparaó. Conforme fomos organizando aos poucos, quero deixar aqui o meu abraço e meu agradecimento ao padre José Geraldo e ao padre Elias, que estão conduzindo a paróquia. Estiveram lá ontem também na festa, né? Celebrando a festa do padroeiro Santo Antônio de Pádua, e que aceitaram continuar com esse projeto, juntamente com aqueles jovens e famílias que se organizaram para isso. E ontem a liturgia que vocês celebraram lá na paróquia em Caparaó iniciou com o lema praticamente da vida de vocês enquanto missão: o Espírito do Senhor está sobre mim, não é isso? Sim. E aqui, assim, a liturgia geral, a liturgia diária, trouxe como primeira leitura aquele texto em que o profeta Elias, em oração, vê aquela nuvenzinha chegando e diz então corre que vai vir uma chuva muito grande. Eu quero já dizer que quando o Rafa me mandou mensagem dizendo assim: padre, estamos indo, né? Aquela foto dentro do carro, iniciando a viagem para cá, eu agradeci a Deus por isso, porque eu acredito que o que ele tem a realizar é algo de fato maravilhoso, cremos nisso, e como uma nuvem pequena, né? Vocês como uma nuvem pequena, mas que a partir, que é na verdade um sinal de algo ainda maior que Deus reserva, não só para aquela paróquia, mas também a partir de lá para muitas famílias, acredito eu que para a nossa diocese de modo geral. Então louvo a Deus por isso. Me fale um pouquinho mais, né, sobre o Talitha Cum, sobre a cidade, sobre a vida da Toca, aí vocês podem organizar aí. Então, como eu disse, né, faço parte da Toca de Assis. A Toca de Assis é uma fraternidade composta de dois institutos, né, os Filhos e as Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento. A nossa vida está envolta de dois pilares muito grandes para nós, né, e muito caros. A adoração ao Santíssimo Sacramento, né, nós dizemos na nossa Constituição que é a adoração perpétua, porque nós temos certeza de que nós nascemos da Eucaristia, né? E nascendo da Eucaristia nós sabemos que todos os atos que nós fazemos é uma adoração a Deus. Então não importa se a gente está dentro da capela ou não, a gente está adorando o Senhor a qualquer momento.
E aí, dessa experiência de amor com o Santíssimo Sacramento, nós transbordamos esse amor, saindo do altar de Deus para ir ao altar dos pobres, alcançando o segundo pilar do nosso carisma, que é amor ao pobre abandonado de rua. Aqueles que estão mais desprezados, né, que as pessoas rejeitam, que já não querem, até aqueles que são esquecidos, até por aqueles que também fazem esse trabalho nas ruas. Esses são os que a gente mais procura, né, os que a gente está ali para dar a vida por eles. Então essa é a experiência, né, que eu vivo diariamente, digamos assim, na minha vida, de poder beber dessa misericórdia de Deus que me ama e que me chama a todo momento a estar dentro da capela com Ele, e que dali Ele me leva a amar os irmãos que estão na rua, os irmãos que estão dentro da minha própria casa também, né, os meus irmãos de comunidade, que são os primeiros pobres que eu tenho que amar, né, na verdade. Essa é a experiência que eu vivo, né? Acho que quando Deus me chamou para viver essa experiência, eu não tive como resistir. Eu fui atraído pela Toca de Assis por causa da música, né, da musicalidade. E quando eu ouvia as músicas, isso me tocava muito, né? Ouvir cada música, cada letra que falava do pobre, falava dos irmãos de rua. E eu falava, gente, será que isso é real? Será que isso realmente existe? Será que existem pessoas que dão a vida desse jeito que eles estão cantando aí? E quando eu fui procurar a vida dos irmãos ali, né, reencontrar a Toca, na verdade, eu olhei e falei, cara, isso é real, isso existe, é isso que eu quero viver pro resto da minha vida, né? Então ali eu já não pude mais negar, né? Eu não pude mais resistir. E aí eu dei a minha vida realmente para Deus a partir daquele momento, né? Mesmo com todas as lutas para poder viver a vocação, para chegar realmente no dia em que eu entrei para dentro do instituto, aquele dia eu já tinha dado meu sim para Deus, né? E até hoje estou aqui, né? Hoje tem 6 anos que estou na Toca, graças a Deus, 2 anos de consagrado. E tem sido uma alegria poder entregar minha vida todos os dias. Muita gente fala assim, que a minha vida do trabalho para casa, de casa para o trabalho, né, de casa para a igreja, de igreja para casa. A sua vida seria, então, entre o sacrário e a rua. Da rua para o sacrário, do sacrário para a rua. Exatamente. Assim. E é 24 horas trabalhando, né? A gente não tem descanso, na verdade. A gente mora dentro do trabalho. A experiência da Aliança de Misericórdia não é muito diferente não, né, Rafael? Não. Inclusive, a Aliança, né, ela nasceu há 24 anos atrás, né? Tem todo esse caminho de fundação. E é muito bonito como um sim também sustenta o outro, né? Então, hoje, a gente está aqui como 2 comunidades irmãs, né? Tendo essa convicção que também a Toca tem um papel muito importante na fundação da comunidade, né? Então, assim, só para todo mundo conhecer um pouco. A Aliança foi fundada no ano de 2000, né? Pelo Padre Antonello, Padre Henrique, Maria Paula e mais alguns outros irmãos que faziam parte de uma outra comunidade, mas, sobretudo, sentindo esse apelo, né, de poder amar Jesus no pobre. Eles fizeram um tempo de discernimento, de escuta de Deus, até que nasceu a comunidade, né? Quando nasce a comunidade, o que eles tinham? Nada. Né? O primeiro móvel da casa era um caixote que eles faziam de mesa para as refeições, né? E quando eles começaram com esse desejo, evangelizar o pobre, ser misericórdia, estava lá, graças a Deus, a Toca de Assis, que nos ajudou muito, entre outras comunidades também, né? Mas, assim, pegando um pouquinho daquilo que faz parte do nosso carisma, né? Ontem, como o padre falou na missa, né, ouvindo a palavra, a nossa palavra constitutiva, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, e é esse Espírito que me impele a poder seguir a missão, a poder evangelizar, né? E, sobretudo, essa palavra, ela faz total sentido naquilo que é o nosso carisma, né? Porque o carisma da Aliança é ser testemunhas vivas do amor misericordioso, do Pai que transforma todo pecador em santo. Então, tudo isso é graça do Espírito que nos leva à experiência e nos conduz a ir além, né? De forma mais organizada, né, da comunidade, né? Como que funciona, né? Assim como o Instituto dos Irmãos da Toca, né? Tem o Instituto Feminino, o Instituto Masculino. Nós temos aqui as formas de pertença da comunidade, né? Então, nós temos os 3 elos de pertença: a comunidade de vida, comunidade de aliança e amigos, né? Que andam de mãos dadas para poder construir o carisma. Eu sou membro da comunidade de vida, ou seja, deixei tudo, deixei família, trabalho, né? Tinha uma casa, tinha um trabalho para poder viver a missão. Da mesma forma, muitos irmãos que hoje são da comunidade de aliança, trabalham, estudam, constroem sua vida, família, mas também estão aí engajados conosco na missão, sendo testemunha da misericórdia também. Da mesma forma, os amigos que formam o 3º elo, né? Nós já temos 24 anos de fundação, né? Eu estou há 14 anos na comunidade, cheguei com 19 anos. E cheguei justamente no Talitha Cum, né? E quando eu fiz o Talitha Cum, eu era aquele típico jovem que já tinha feito experiência de tudo, que já tinha feito retiro de igreja, que já tinha ido para retiro, enfim.
fui justamente porque eu tinha conhecido, né, algumas pessoas na internet, conhecido uma menina na internet, fui pro encontro. Sem expectativa de nada, né? Só que como Deus prepara o caminho de cada um de forma muito pessoal, né? Na hora do intervalo, que eu estava indo embora do retiro, porque para mim não estava encaixando, né, naquilo que eu desejava. Ouvindo uma música, né, que uma irmã consagrada estava cantando, ali eu fiz uma experiência de Deus no intervalo, né? E aquilo para mim foi muito forte, né? Então, estava indo embora do retiro, decido ficar, faço a experiência. Quando chego na minha casa, ainda com muita dúvida se eu ia conseguir permanecer ou não, eu recebi um vídeo da fundadora, que tinha morrido há pouco tempo, há mais ou menos 9 meses, a Maria Paula tinha morrido na época. E ali tinha uma frase no vídeo que me impactou, né? Não importa o que você fez de certo ou errado, o importante é o que Deus fez na sua vida hoje. E eu acredito que essa frase até hoje ecoa dentro de mim, né? Então, vendo essa frase, vendo a vida da Maria Paula, né, no último dia de vida dela, né, nos últimos dias de vida, com um sorriso no rosto dizendo que Deus era bom, que Deus era bom, que Deus era bom, isso me fez entender que no fundo eu conhecia Deus somente em palavras, né? Mas naquele momento os meus olhos pôde enxergar verdadeiramente Deus, né? Conhecer Deus não por aquilo que eu ouvia falar, mas por aquilo que eu experimentava, né? Isso foi fazendo parte do processo de discernimento vocacional, até que deixei tudo e vim embora para a comunidade, né? E sou muito feliz de poder dar a vida, de poder acompanhar. Eu acho que uma das coisas que mais me encanta dentro do carisma é poder olhar para cada pessoa, né? Não existe um público reservado, então o todos, né? Todas as pessoas são dignas da misericórdia, né? Todas as pessoas precisam receber a misericórdia. E o que é receber a misericórdia? É dar ao outro aquilo que ele precisa. Até falava para o padre ontem, né? É dar ao outro aquilo que ele precisa, mas também dar aquilo que ele não precisa, mas que Deus, por amor, quer dar, né? Então esse é um movimento que vai gerando a nossa vida, que vai gerando sentido, o sentido de ser cristão, o sentido de ser batizado, o sentido de ser consagrado, né? Poder ser essa expressão, né? Tem uma palavra que me chama muita atenção desde o início da caminhada, né, que está em Romanos, né, que diz que a criação em expectativa anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né? E quando eu penso na palavra, eu paro para olhar toda a nossa geração, tudo aquilo que acontece, né? Lá fora tem um povo que grita, né, que clama por misericórdia. E Deus, ele quer utilizar de cada um de nós para que eu possa ser resposta. E como ser resposta? Né? Através de um sorriso, através de um abraço, através de uma acolhida, através de uma palavra, através de uma oração, né? Através da nossa vida, né? Assim como São Francisco falava, né, na evangelização. Evangelize com a vida, se necessário, use palavras, né? Então, Deus a todo tempo nos coloca nesse movimento, nessa dinâmica do amor, nessa dinâmica da misericórdia, né? Sou feliz por poder viver isso e por poder também viver isso com outros irmãos, né? Que desejam e sonham também com o mesmo. Como a Gabi, amiga da Aliança. Conta pra gente. Sim, acho que dentro do nosso coração, acho que o movimento que o Espírito faz realmente é o sair de casa, né? O sair em missão por causa de um povo que aguarda uma resposta, né? Acho que desde quando eu fiz uma experiência com Deus, assim, em 2013, bem assim, já passou bastante coisa já bastante chão, bastante história. Mas desde quando eu fiz a minha primeira experiência com o amor de Deus, eu descobri que existia uma vida que não poderia ser mais minha, né? Existia uma vida que não podia ficar mais retida dentro do meu coração, né? Então, o primeiro movimento do meu coração, quando eu descobri que Deus me amava, que Deus existia, era realmente de contar e anunciar isso pro mundo. Né, o meu coração, acho que eu queria contar até pro Poste. Poxa, Poste, você tá parado aí nessa? Não fica aí, não. Ó, Deus ama, Deus existe, Deus tá vivo, e bora nesse movimento, né? Então, acho que a resposta do meu coração sempre foi esse movimento em ir atrás do outro. Né? Seja do pobre, seja do rico, seja da criança, seja do jovem. Né? Existe todo um povo que realmente tá esquecido de que Deus existe, né? Tá esquecido de que Deus, na verdade, tá vivo. E caminha como que mortos mesmo, né? Caminham como que numa vida esquecida. Então, parece que o movimento do meu coração é um lembrete para a humanidade, né? Um lembrete de um Deus que é Pai, de um Deus que é misericórdia, de um Deus que está vivo e que quer o homem vivo, né? Acho que muito mais do que só saber, igual o Rafa falou, né? Saber de que existe um Deus. Acho que fazer uma experiência concreta, né? Na intimidade, com esse amor que traz vida para o coração, né? Então, se um dia
eu descobri que eu posso ser viva, né? Eu caminhava morta. Então, se eu descobrir que eu posso ter vida, hoje o anúncio do meu coração realmente é esse, né? Que os homens vivam por causa desse Deus que é misericórdia, que é presente e que ama os seus filhos, né? Então, acho que essa é a experiência que eu trago hoje, né? De sair da minha casa, ficar sem dormir, passar por alguns perrengues na vida, mas de trazer essa alegria do meu coração de que a minha vida ela não pertence unicamente a mim, né? Independente se eu tô em casa, se eu tô casada, se eu tô solteira, se eu tô igual os irmãos, né, consagrados, né, o irmão Isaac na toca. Então, independente de onde eu esteja, existe um chamado meu, até como batizada, né? Um chamado onde Deus me consagra desde o meu batismo, né? Todos vocês que ouvem também agora nesse momento. Todos nós que somos batizados, existe um apelo do nosso coração de evangelizar, né? De sair das nossas casas, de sair do sofá, de ir ao encontro, né? Daqueles que precisam, daqueles que até nem precisam saber, mas que no fundo, você lança uma sementinha no coração. Mas existe um chamado, né? E acho que esse é o apelo e o grito da minha vida hoje, né? Não posso mais reter nada, né? A minha vida não pode ser para mim, né? Ela precisa ser por causa de um reino que está chegando, de que já chegou, né? De um reino que virá, né? De um Deus que realmente está vivo. Enquanto você falava aí, irmão Isaac, eu acho que pode... Por acaso preparou outra música aí? Já tem uma aqui no esquema. Já tem? Tá? Ah, então tá bom. Porque senão eu iria falar, pela fala da Gabi, daquela música da Juliana de Paula, né? A minha vocação é me doar. Sim, né? sim. É uma possibilidade também, mas deixa a sua aí no esquema. Deixa a sua no esquema. Sim, mas essa música é profunda, né? Porque ela fala, né? Por amor darei, né? Acho que toda resposta, ela nasce realmente da experiência do amor, né? Acho que o amor desperta para a vida. Acho que eu gosto da comparação do fogo, né? Que está sempre em movimento. Então, o amor, ele nos coloca nesse movimento, né? Então, por amor a esse Deus, por amor aos filhos dele, nós também saímos um dia de casa para responder um chamado, né? Sim, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer àqueles que nos acompanham de casa e vocês também que nos acompanham aqui pelo Instagram, que podem enviar perguntas para vocês, não podem? Amamos perguntas. Então, caso vocês tenham alguma pergunta, podem fazer. Daqui a pouquinho também já manda os abraços, né, Clarinha? Mas fica aberto para perguntas. E aqui, assim, enquanto vocês iam falando, eu ia conectando com o Minuto Literário do Olavo, que ele vai falando do amor ali, de namoro, né, o amor conjugal, e termina com aquela pergunta, o que é o amor? E a partir da sua fala, Gabi, penso assim, que é muito difícil de alguém dizer realmente o que é o amor, sem ter feito a experiência com o amor de Deus, Sim. que é o amor infinito, o amor em si, Primeiro, né? o amor primeiro, gratuito, né? Então, assim, você ia falando, né? O desejo de falar para todos o que é esse amor. E como que é difícil num mundo que está cada vez mais distante de Deus e quer falar do amor, né? Claramente, os afetos, né? O amor neste mundo, ele é de algum modo reflexo do amor de Deus. Sim. Tem aqueles 3 tipos de amor, né? Sim. Mas como que é difícil, de fato, falar do amor sem essa experiência de Deus e sem ter feito também essa experiência do cuidado, do serviço para com o outro, com o irmão, a partir do amor de Deus, né? Que é um pouco também essa experiência que todos nós fazemos no nosso dia a dia de algum modo e que vocês fazem de modo muito forte, né? Ao deixar tudo para servir sobretudo aqueles que, como Santa Teresa de Calcutá dizia, né? Os pobres mais pobres, aqueles que de fato às vezes não têm nada e às vezes o que querem, o pão de que tem fome, é um pão de uma atenção, de um carinho, né? De um abraço. Essa é um pouquinho a experiência que vocês fazem, não é? Sim. Vamos cantar um pouquinho, pode ser? Que aí a gente volta depois com bate-papo. Para caminhar, tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim.
A minha vocação é me doar, e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança a este povo sofredor. Levar esperança ao povo sofredor. É isso que nós fazemos de algum modo, cada qual na sua missão, tentando responder a esse chamado que Deus faz, não é? Tem alguma experiência que mais marca, assim, ou mais marcou, ou que ainda fala forte ao coração de vocês, alguma experiência que vocês fizeram, sejam com os irmãos de comunidade, seja uma experiência de oração, seja uma experiência com o irmão de rua? A Gabi quer falar ansiosamente, ela que tem desejo de falar até pro poste. Se falar, se der brecha, 3 horas de prazo. Por favor, Gabi. Não, acho que muito simples a experiência que eu fiz, acho que ela grita dentro do meu coração até hoje, né? Teve um dia a gente tava passando um tempo em São Paulo, na Casa da Aliança em São Paulo, e a gente foi para Cracolândia. E lá o padre celebrou a missa e tudo, e aí depois o padre foi à frente com Jesus exposto assim, né, no ostensório, e ali aquele povo parecia realmente a divisão do mar, acho que era o Mar Vermelho ali. Enquanto Jesus passava, as pessoas se abriam, né, assim, abriam para que Jesus passasse. E a gente conduzindo um momento de oração, conduzindo assim uma palavra, né, incentivando assim, motivando mesmo algumas pessoas, e eu creio muito que estava agindo muito no espírito, porque teve um momento que eu peguei um microfone assim, e aí eu falava assim que eu sentia que existia uma pessoa que não quis se aproximar de Jesus, que estava no fundo, estava assim no final assim da Cracolândia, e que eu sentia que Jesus viu o coração desse homem, e que Jesus saiu do altar para ir no fim da Cracolândia para alcançar e encontrar aquela pessoa que estava perdida, né? E aí, assim, falei como quem não quer nada, né? Se fosse de alguém poderia escutar e fazer uma experiência, se não, tudo bem, né? Aí a gente foi, rezamos por alguns filhos que estavam lá, algumas pessoas quiseram sair, foram alcançadas. E aí, já finalizando, indo embora, assim, me chamou um senhor e falou comigo assim, olha, a hora que eu vi que estava tendo missa, eu quis ficar aqui no fundo, porque eu não tive coragem de me aproximar do altar. E aí, na hora que você falou que Jesus saiu do altar e veio no final da Cracolândia, eu sabia que era para mim. Então, isso me marcou, porque a Terezinha, pegando as experiências dos santos, né, ela fala que não foi para ficar dentro de um sacrário que Jesus desceu, né? Ele está no meio do povo. Então, naquele momento, quando eu entrei na Cracolândia, né, quando esse homem falou dessa experiência para mim, eu tinha certeza que Jesus ele se desveste de todas as riquezas, realmente, né, o próprio sinal da encarnação, para realmente ir até onde o homem está caído, né? Onde o homem, na miséria, na lama, na podridão, no vício, onde Jesus ele toma aquela mão daquele homem e resgata, né? Então, eu também fui encontrada naquele dia. Amém. Eu lembrei de uma experiência também, na verdade várias, né? Vai começando. Falou de experiência, acho que mexe muito, assim. Seja na vida fraterna, enfim. Mas teve uma que para mim acho que foi muito especial, né, nessa situação. Eu tinha acabado de ser transferido de missão, estava recém-chegado numa missão em São Paulo, em 2019. Enfim, daí todo dia eu descia por volta de 10 horas, ia rezar o terço na capela e tal, né? E eu fui percebendo que todos os dias o nosso lixo estava revirado. O lixo da casa, né? Falava, nossa, tá cheio de cachorro aí na rua, nossa, vamos, né, tentar achar algum jeito de resolver isso. E daí eu falei assim, nossa, vou tentar caçar uma forma, né? Enfim, desci rezar o terço, normal, 10 horas da noite, e comecei a ouvir o barulho. Falei, agora eu vou pegar esse cachorro, né? Abri a porta da casa, quando eu cheguei na nossa lixeira tinha uma portinha assim, era uma lixeira, tipo de um cômodo, né? Quando eu abri a porta, veio uma voz lá de dentro. Nossa, eu sabia que alguém ia me encontrar hoje. Quando eu vi aquela voz, né, tava eu e mais um outro irmão, a gente ficou assim, paralisado, né? Daí a gente foi com o celular, iluminou, falou, sai pra fora aí, vem aqui pra gente falar, pra gente conversar. Daí saiu um homem chamado Eduardo, né? Tava todo sujo, o corpo totalmente tomado de psoríase, enfim, né?
Muito sujo, muito sujo, muito sujo. E daí a gente perguntou quanto tempo fazia que ele dormia lá. Ele falou que 15 dias, né? Que foi um tempo também a gente estava fora de missão. 15 dias. Daí a gente foi, acolheu dentro de casa. E foi aquele movimento, né? Eu e o irmão, né? O Fabrício. Um preparando o jantar, outro separando a roupa. Enfim, o irmão foi lá, tomou banho. A gente deu comida. Ele foi se despedir. A gente falou, não, a gente quer conversar com você, né? Ele achou que ele ia tomar uma bronca, né? E na verdade a gente queria conhecer ele, né? Saber qual era a história dele, né? E ali ele falou que fazia mais ou menos 7 meses que ele estava na rua e tinha passado por um grande sofrimento, né? Então, ele era mecânico e um dia a mulher dele estava da casa até onde era a oficina, foi entregar algumas coisas com ele. Ela estava dentro do carro com mais 2 filhos, né? Uma filha de 5, outro filho de 2 anos. E no caminho sofreu um acidente e morreu os 3, né? Então, ou seja, aquele homem tinha tudo, tinha uma família, naquele momento ele se viu sem nada, né? Passou por essa grande experiência de perda, de dor, não soube lidar com a dor, né? Não soube colocar essa dor para fora, e essa dor que ficou dentro dele levou a essa condição, né? De sair para a rua, de poder comer. Ele falou assim, eu não tenho coragem nem de pedir comida, eu como a comida que eu encontro do lixo. Ele não tinha coragem, né? Por quê? O sentimento que ele tinha de indignidade, o sentimento de culpa, estava matando aquele homem, né? E aí a gente foi tentando, né? Insistindo nele, né? A gente quer te acolher, dorme na nossa casa hoje, né? E ele não queria, ele falou, não, eu vou dormir lá fora, me dá um cobertor, eu vou dormir lá fora, mas aqui dentro não, vocês já fizeram demais, né? E a gente percebeu, olha, com ele a gente vai ter que ir com calma, né? Porque cada pessoa tem um tempo, né? Fizemos da forma que era mais confortável para ele. A gente falou, mas dorme aqui perto de casa, amanhã você vai tomar café aqui. Foi, dormiu na rua, no outro dia tomou café, aceitou almoçar, voltou para a rua. Só sei que esse movimento foi 1 semana, né? Eu acho que o que mais me marcou foi poder respeitar o tempo dele e poder entender como ele conseguia ser amado, né? Porque às vezes a gente quer amar a pessoa não consegue se sentir amada daquele jeito. E aí o amor se torna muito agressivo. É até estranho falar isso hoje, né? Que o amor, às vezes, é agressivo por quê? Porque a nossa humanidade é uma humanidade ferida, né? Por fim, depois de 1 semana, esse homem aceitou ajuda, foi para nossa casa de Piracicaba, né? E foi muito bonito de ver a restauração, né? Tanto exterior, né? Porque aos poucos a psoríase foi sumindo, justamente porque ele foi se abrindo ao amor, mas, sobretudo, se abrindo ao perdão, né? Não perdão de outras pessoas, mas ele começou a se perdoar de uma culpa que não foi dele, né? A gente falava isso para ele, foi sua culpa por quê? Mas foi eu que pedi para ela vir na oficina. Então ele carregava isso por muito tempo, né? Mas qual que era o seu desejo, né? Então, poder ajudar esse homem a encontrar o sentido da vida de novo, né? Hoje terminou o caminho, voltou para a família, trabalha, sempre que possível manda algum recado ou faz comunhão conosco, né? Mas isso é uma história, assim, né? De perceber que hoje tantas pessoas estão na rua, estão no lixo, justamente porque precisava de um momento alguém que pudesse ouvir, né? Pudesse ouvir e pudesse entender como aquela pessoa gostaria de se sentir amada, né? Então, poder devolver essa dignidade, acho que isso para mim é uma experiência que me marca. E faz entender o porquê que eu saí da minha casa também, né? Às vezes a gente, claro, por um chamado de Deus e por amor a Deus, né? Mas existe esse sentido, né? Então, dentro de toda a história, Deus conduziu para que na minha história vocacional o Eduardo pudesse passar, né? Assim como outros irmãos. Amém. Realmente, como o Rafael falou, né? Quando fala de experiência vai brotando muita coisa, e aí ouvindo a história da Gabi, ouvindo a história dele, vai aparecendo mais outras histórias. Mas eu acho que uma que mais me marca foi quando eu ainda nem estava na toca, né? Ainda era vocacionado ali, estava sonhando com o desejo de entrar. E um dia na faculdade eu fiquei muito inquieto, né? Eu tinha prova no 2º período e desde a hora que eu cheguei na faculdade eu estava muito inquieto. E aí esperei até a hora da prova, fiz a prova correndo e saí e falei, não vou nem ficar até o final. E aí fui-me embora e saí andando meio sem norte, assim, né? Pelo centro da cidade, assim, meio sem norte. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí peguei o terço, fui rezando para ver se dava uma acalmada no coração. E quando eu cheguei na parte da ponte, assim, né? Para poder passar por baixo e ir pro ponto de ônibus, eu pisei o pé e aí eu só ouvi uma voz falando assim, era você que eu tava esperando. E aí eu falei, tá, então era eu mesmo, né? Se você tá dizendo. E
E aí cheguei assim, tinha um irmãozinho sentado lá no chão. E eu perguntei o nome dele, né? Hoje eu já não me recordo mais o nome. E aí ele falou o nome dele, eu falei assim, o que você precisa? Aí ele falou que tava com muita fome, se eu podia comprar alguma coisa pra ele. Ele falou que não queria dinheiro, eu queria que eu comprasse alguma coisa pra ele. E eu voltei lá no shopping, comprei uma coisa pra comer, comprei um lanche. Comprei um pra ele e um pra mim. Voltei, e aí entreguei pra ele e falei assim, eu posso me sentar do seu lado e comer com você? Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, claro que não. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, não, como que você vai sentar do meu lado? Você tá todo arrumado, as pessoas vão passar aqui, vão ficar olhando pra você sentado aqui. Eu falei, e daí? Aí ele falou assim, não faz isso não, por favor. Por favor, me deixa sentar do seu lado. Aí ele começou a chorar, aí eu me abaixei, né? Falei assim, por que você tá chorando? Ele falou assim, ninguém nunca olhou pra mim como pessoa. Depois que eu vim morar na rua, as pessoas sempre passam por mim com medo. Elas não olham pra mim, não me dão nem bom dia. Muitas pessoas eu cumprimento, falo bom dia, boa tarde, e as pessoas não olham ou simplesmente saem correndo achando que eu vou assaltar elas, que eu vou fazer alguma coisa ruim, né? E você olhou pra mim como uma pessoa. Aí eu sentei ali, comecei a comer com ele, fui conversando com ele foi me contando a história da vida dele, né? Como ele foi parar na rua. E aquilo mexeu muito com o meu coração. E aí eu fui ficando, até que eu parei pra ver o horário e já tava, tipo assim, quase meia-noite eu lá na rua ainda. Falei, não, deixa eu ir embora agora, tem que ir embora, porque senão minha mãe vai me matar. Aí fui-me embora, só que aí quando eu entrei no ônibus eu falei, cara, era isso. Essa era a inquietude do meu coração, né? Meu coração estava inquieto porque eu precisava encontrar com ele. Porque depois daquele momento, assim, pra mim eu falei, agora valeu todo o meu dia, todo o esforço que eu passei durante o dia, todo o perrengue, toda a luta para poder passar naquela prova. Então, assim, valeu muito a pena, né? Foi uma experiência de poder realmente perceber o quanto a pessoa, quando ela vai pra rua, ela esquece que ela é um ser humano. Porque muitas vezes a sociedade também esquece isso. E aí não olha para eles com esse olhar e eles acabam esquecendo também, né? E são tratados e são tidos para eles mesmos como se eles fossem animais, como se eles fossem lixo, como se eles fossem só um peso ali, né? Jogado no meio da rua. Eu acho muito bonito, além disso tudo, que inclusive eu tive a oportunidade nessa semana ler alguns escritos de São Francisco de Assis e achei assim providencial porque eu não estava em mente essa conversa, então não li com o intuito de estar aqui. Mas como que é bonito como São Francisco vai colocando ali, e nós conhecemos muito bem o trabalho de São Francisco, a vida de São Francisco de Assis. Eu acho que até quem não é católico, né, já deve ter ouvido falar de São Francisco de Assis. Mas como que esse homem deu também tanta atenção, e fica claro nos escritos dele, à obediência a Deus e aos seus superiores, à igreja, e, como vocês já mencionaram, a oração sobretudo ao corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que é isso na vida de vocês? E na vida pessoal, na vida do instituto, né? Enfim, da própria comunidade de fé. Para quem está nos acompanhando, estamos aqui com um missionário da Toca de Assis. Você que nunca ouviu falar, pode procurar aí na internet, né? Missionários da Aliança de Misericórdia, que é outra comunidade de vida também. Tá? Quem nunca ouviu falar, pode procurar aí na internet. Que isso tudo que nós estamos ouvindo aqui, acho que fica muito claro para quem nos acompanha pelo site, pela rádio, também pelo Instagram, que a nossa igreja ela é muito rica. Tem uma amplitude de missões, né, de direcionamentos para o ser humano, que muitas vezes passa assim desconsiderado mesmo, né? Então, enfim, é só um parêntese que eu acho que é muito importante, porque às vezes tem gente nos ouvindo aqui em Carangola, Faria Lemos, Fervedouro, Caparaó, Alto Caparaó, Caratinga, São João do Manhuaçu, e pelo site aí, Brasil, né, o mundo todo, mas que às vezes fala, nossa, nunca ouvi falar disso. Tem disso na igreja, não foi só São Francisco de Assis e o padre Júlio Lancelotti que trabalha com isso. Não, é muita gente empenhada na causa dos mais necessitados, mas trabalhos silenciosos, né? E trabalhos que não desconsideram de modo algum a espiritualidade. Então fale um pouquinho sobre isso também, por favor. O nosso carisma, eu acho que mais propriamente eu posso dizer, né? Nós temos essa experiência principal do Santíssimo Sacramento, né? Nosso fundador, embora ele era estigmatino, né, quando ele fundou a Toca. E ele fugia do seminário para cuidar dos pobres, né? Ele pulava o muro do seminário para cuidar dos pobres no meio da noite. Só que a experiência que ele teve primeira foi com o Santíssimo Sacramento. Em um retiro de jovens, né, do TLC, ele foi para aquele retiro sem muito conhecimento, e quando o padre abriu o sacrário, vendo a âmbula ali dentro, ele teve certeza de que era o corpo de Cristo.
Então ali ele teve essa certeza e ele falou, este é o pobre dos mais pobres de todos. Porque ele falava, como que pode Deus inteiro tá dentro de uma caixinha, cara, que a gente pega, leva pra onde quiser, faz o que quiser. Se quiser adorar, adora. Se não quiser, quiser jogar de lado, joga. E é Deus que tá ali. E aí, com essa experiência de Jesus no Santíssimo Sacramento, né? Que ele trouxe para nós, principalmente. Então, quando a Toca foi fundada, ele fazia essa experiência, né? De levar os jovens, a Toca era um grupo de jovens que ia para a rua para levar sopa, rezar o terço com os irmãos de rua, fazer curativo se fosse necessário, mas que antes disso eles passavam nas igrejas para adorar. E às vezes, quando a igreja estava fechada, eles iam para a janela para ver a luz do sacrário acesa e falar, Jesus está ali, então vamos adorar pela luz do sacrário. Para essa certeza de que na espiritualidade, né, bebendo desse Cristo que é pobre, que se fez o mais pobre de todos, eles podem chegar naqueles que são pobres também. Porque alcançando a pobreza de Jesus, eles encontram a pobreza deles e levam até a pobreza do pobre, né? Então essa é a experiência que nós vivemos na Toca, de poder tocar as três kênoses, né, de Jesus, enquanto nós estamos na adoração. Ele que se fez homem, ele que se fez escravo na cruz, ele que se fez pão. Então, com essa experiência, nós vamos até os pobres, né? Então, nossa vida ela é regada de um relógio eucarístico, digamos assim. A gente não pode sair para a rua se a gente não beber da espiritualidade de Jesus Eucarístico primeiro. Então, na nossa experiência pessoal, nós temos 2 horas de adoração por dia. 1 hora silenciosa, individual, que você fica ali com Deus e é o seu momento de você só olhar para Ele e deixar com que Ele te olhe, para te amar, né? E o segundo momento, que é um momento comunitário, onde aí a gente eleva o louvor, a gente canta, onde a gente reza as vésperas junto, né? Para que a gente possa também trazer essa dignidade ao corpo de Cristo que Ele merece, né? E daí, alimentados desse amor que Ele tem ali na Santíssima Eucaristia, a gente vai até os pobres, para trazer a eles também essa certeza de que Jesus os ama de uma maneira tremenda, né? De poder nos levar até lá e querer que eles vivam essa experiência também. Na Aliança também foi parecida a experiência, mas sobretudo o Padre Henrique, né, ele conta para nós que um dia voltando para casa, né, para a paróquia, ele era de uma outra comunidade, encontra um garoto na rua que fala assim, tio, me leva para casa. E aquele grito ficou lá no coração dele, né? Porque ele sabia que na realidade que ele estava, da comunidade que ele fazia parte, ele não podia acolher ninguém. Ele lá como pároco, ele não podia levar uma criança de rua a morar com ele, né? E daí, durante muitos anos, o padre tinha essa inquietação e ele sabia que era Jesus, né? Que era Jesus que pedia isso para ele, né? Então, ele guardou isso no coração. Foram 6 anos, mais ou menos, de discernimento até a fundação, né? E é bonito de perceber que o carisma da aliança, né? Esse carisma da misericórdia é um carisma que também brota do coração de Jesus, né? Quando o Isaac falou da kênose, né? Então, justamente a experiência de Jesus abandonado lá na cruz, né? Então, esse mesmo Jesus abandonado que a gente encontra nas ruas, é esse mesmo Jesus abandonado que a gente encontra na cadeia, quando a gente faz a evangelização na cadeia, na Fundação Casa, na evangelização com as garotas de programa, com os travestis, com os jovens, enfim, tudo aquilo que a Aliança hoje contempla. Até falava ontem na partilha com os padres, né? Que para nós é tudo muito amplo, né? Porque a misericórdia é para todos, né? Então Deus a todo tempo coloca muitas pessoas, né? Só que como que a gente sustenta essa experiência? Né? A gente precisa voltar sempre numa fonte. Qual que é a fonte? É o coração de Deus, né? Que se dá a partir da experiência da espiritualidade, que no nosso caso, dentro do carisma, a gente vive a espiritualidade das 5 pedrinhas, né? Mas também sobre tudo isso, a adoração. Então, tudo isso nasce da adoração, né? Quando eu me coloco diante de Jesus Eucarístico e percebo que ali tem um pobre, como Isaac falava, ali está Jesus muitas vezes abandonado, esquecido em tantos lugares, e ali eu sou chamado a amar a Deus, a consolar aquele coração, a beber daquele coração e poder levar, né? A gente tem o tripé da espiritualidade, da aliança que nós somos convidados a viver, que é a vida de oração, a vida fraterna e depois a evangelização. A evangelização vai ser consequência disso. Também ligado à palavra, né? Eu amo a Deus, eu me amo, né? Dentro daquilo que eu percebo quando eu enxergo a presença de Deus em mim. Percebendo o amor em mim, eu amo o irmão, né? Eu amo o irmão mais próximo e depois aquele que está longe, né? Aquele que é evangelizado. Então, perceber que tudo isso nasce de uma experiência com o amor, né? A experiência da espiritualidade, da oração, da intimidade, que
que me leva à experiência do outro e depois à evangelização. Tudo isso é uma experiência que brota, né? Que brota do coração de Deus. Que justamente, né, esses dias a gente viveu isso, né? A solenidade do coração de Jesus. Que não é um coração que é retido, mas é um coração que é para fora. Quando você olha naquele coração, você percebe amor, mas também percebe dor. Né? Então é isso que nós somos chamados a contemplar e a viver na nossa vida, todos os dias. Sim, eu acho que é até é o que a humanidade aguarda, na verdade, né? Porque, por exemplo, né, os irmãos falaram de 2 experiências da espiritualidade que a sustentam, né? Então eu pensei, né, eu ficava me ver assim, né, o pensamento de que sem essa espiritualidade, se eles vão para a rua e encontra o outro, ele vai passar somente um assistencialismo, né? Ele vai dar o pão, ele vai dar um leite, ele vai dar uma cesta, ele vai conduzir a uma casa, mas não é necessariamente só disso que o homem tem sede e fome, né? A fome do coração do homem também é a fome de Deus. Então, toda essa espiritualidade, né, todo o carisma, tanto da toca, todos os carismas, né, eles partem de uma espiritualidade justamente porque existe uma fome de Deus, né? Então, quando eu levo o alimento, quando eu vou até na rua e quando eu sou presença, né, até a parte que o irmão Isaac deu o exemplo, né, não era só necessariamente que aquele homem tinha fome, né? Ele precisava de ser olhado. E o que conduz com que o nosso coração também consiga dar a isso à humanidade? É justamente Cristo. Né? É justamente o sacrário, é justamente a vida de oração, a vida fraterna, a vida de intimidade com Jesus. Né? Então, sem intimidade, o que a gente vai dar para o povo? Realmente só comida. E não é isso que o povo tem fome, né? Também. Vamos levar para o povo, vamos sim. Mas vamos levar também uma experiência. Vamos levar também, falar de um reino que existe. Vamos também falar de Deus que quer tirar daquela situação. Né? Vamos falar de santidade, vamos falar de como Deus é bom e como ser de Deus é melhor ainda. Né? Vamos dar para o povo realmente essa espiritualidade que a gente bebe. Né? Senão realmente somos só ONG, somos só uma assistência, realmente é só, né, a parte caritativa. E não é só isso que o povo tem sede e fome. Né? Isso. Padre Antonello, em 2018, na minha turma de formação, ele deu para nós 2 palavras que até hoje faz parte do 2º ano de formação, né? Ele dizia, vocês estão entrando aqui para aprender a viver essa palavra, sede misericordiosos. Né? Então, a gente aprende a ser misericordioso. Né? Então, na placa de entrada da casa estava lá, né, escrito, sede misericordiosos. Né? Daí, dentro do processo, configurar Cristo, perceber os movimentos de Jesus, como era o apostolado de Jesus, isso a gente precisa não deixar passar despercebido, né? E depois, quando a gente ia embora, no portão de saída, estava escrito uma outra palavra, né? Dai-lhes vós mesmo de comer. Que tem esses 2 sentidos do quê? De levar o alimento, mas também de ser o alimento. Né? A gente faz a pastoral de rua, né? A gente faz essa experiência, né? De ir levar comida para o pobre. Mas também, muitas vezes, a gente faz a experiência de não levar comida, mas de ir dormir na rua, né? A gente faz muito isso. Né? Chega lá na sexta-feira, fica até o sábado, domingo. Né? A gente chega lá, dorme no papelão, dorme na rua, come o que eles comem, né? Recebe aquilo que eles recebem, mas, sobretudo, se faz a experiência de ser alimento para eles. Né? A gente fala muito do pobre porque isso também está envolto daquilo que é o nosso carisma. Mas não somente morador de rua. Né? Nós somos chamados a também ser pontes de misericórdia. Né? E quantas vezes a gente vai no encontro e encontra um jovem lá que é pobre. Pobre do quê? De atenção. Né? Que tem tudo, mas que ao mesmo tempo não tem nada. Né? Ou quando a gente vai para, sei lá, a gente tem uma evangelização na Aliança, né? Que é a Rede pelo Bem, onde a gente tenta buscar também pessoas ligadas à política, pessoas ligadas a trabalhos assim maiores. Né? A gente vê aquela pessoa e fala, nossa, aquele lá é rico, mas na verdade é pobre. Né? A gente faz muito, muito isso, né? Essa experiência de poder encontrar e enxergar a pessoa como pessoa. Né? Não é aquilo que ela faz, não é aquilo que ela fez, mas é aquilo que Deus quer fazer nela. Sim. Não basta oferecer pão, né? É necessário oferecer amor. Sim. Que é também o tema que, de algum modo, permeou toda a nossa conversa aqui. Não é? Sim. Eu estou aqui conversando com o desejo de ficar aqui mais 1 hora, mas de olho no relógio. E aí nós vamos fazer o seguinte: prepara uma música para a oração. Eu vou pedir para que vocês possam também rezar por aqueles, né, que de algum modo nos acompanham também.
Enquanto isso, aproveitar para mandar alguns abraços, enquanto a gente Claro. preparar para a oração, né? Para todos que nos acompanham aqui pelo Instagram, os que comentaram, aqueles que não comentaram, aqueles que nos acompanham do site e aqueles que mandaram aqui também a mensagem pelo WhatsApp da rádio. O Bruno, ele fez a experiência do Thalita Kum, daqui da cidade. A Ana Ferrari, a Jadilza, o Luiz Eugênio e a Maria Aparecida. E tem uma pergunta, antes da nossa oração, como é que foi tudo isso no tempo da pandemia? Não é isso? Como foi na pandemia, e aí poderia, antes da oração também, dizer como, se a pessoa tiver o desejo, olha, eu quero conhecer a Toca de Assis, quero conhecer a Aliança de Misericórdia. Como que a pessoa pode fazer, que site que entra, como é que faz. Então, poderia dizer primeiramente como fazer e já fala como foi no tempo de pandemia. Pode ser assim? Sim. Pode ser. Bom, quiser conhecer a Toca, então você pode procurar pelo Instagram, tocadeassis.irmãos. Aí você vai conhecer um pouco mais do nosso carisma, saber aquilo que a gente faz, vai poder ver onde tem casas nossas, né, espalhadas pelo Brasil. E aí você pode visitar, marcar com os irmãos, né, os superiores das casas para ir visitar-nos. Normalmente nossas casas são abertas de segunda a domingo, ali no horário comercial, né, de 9 às 5 da tarde ali. Tem horários de missa também que podem participar, as adorações, se quiser se incluir num horário de adoração também, é super bem-vindo, né? Quanto mais Jesus for adorado, muito melhor. Qual a arroba do Instagram? tocadeassis.irmãos. Como fazer como foi na pandemia? A época da pandemia, vamos lá. A época da pandemia eu morava no Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro era uma missão muito intensa. A gente tinha apostolado 4 vezes na semana. E fora isso, a gente tinha os acolhidos em casa também, né? Então, para nós foi um susto, porque a gente sabia da necessidade do povo. E o Rio de Janeiro tem muito pobre. E a gente se viu jogado contra a parede falando assim, você não pode sair de casa. E aí dentro de casa nós tínhamos 15 acolhidos, dentre eles 8 eram grupo de risco. A gente falou, como é que a gente vai sair da rua com esses homens aqui dentro? E aí, por ser casa de formação, os superiores também tinham muito medo de que os formandos fossem para a rua por causa da família, né, e tudo mais. E como o formando ele ainda não tem um vínculo de verdade com o instituto, né, ele está no processo de formação, então eles tinham medo realmente de que a gente fosse à rua e acabasse pegando, né, acabasse acontecendo alguma coisa. E aí a gente se reuniu entre comunidade ali e a gente tinha 2 casas no Rio, né, uma que a gente morava e uma que a gente fazia atendimento nas quartas e quintas-feiras. E a gente decidiu que um grupo de irmãos iam se separar para viver naquela outra casa só para isso. Então 6 irmãos saíram da nossa casa e foram morar nessa segunda casa. E ali eles viveram um apostolado intenso, assim, intenso mesmo no Rio de Janeiro. Onde muita gente já não ia mais para a rua. A gente via muito essa realidade, né, das pessoas. Hoje em dia tem muita gente que, como a Gabi falava, leva a comida para a rua. Faz esse assistencialismo de levar. Só que chegou esse momento... Ninguém podia sair de casa, então eu vou ficar quietinho no meu canto, porque eu vou fazer um assistencialismo para mim agora e cuidar da minha saúde, né? Só que nós não fazemos isso só pelo alimento, a gente faz pela pessoa, pela alma da pessoa, né? Então a gente não conseguia ficar quieto. E aí foi onde esses irmãos foram para lá, e aí começamos uma rede com outras pessoas, né? De conexões mesmo, assim, com pessoas, olha, você pode nos ajudar? Traz a doação até o portão, a gente pega, a gente faz o alimento. E aí a gente intensificou mais ainda o apostolado que a gente já fazia. Então os irmãos eles começavam a pastoral de rua à tarde, lá pelas 3, 4 horas da tarde, e terminavam 2 horas da manhã, pela rua, rodando pela rua do Rio de Janeiro, levando quentinha, levando comida, para voltar para casa e fazer todo aquele procedimento de higiene, de lavar-roupa, de rezar para o hábito, que é essa grossura de hábito secar, para no outro dia eles estarem na rua de novo, e máscara, e álcool, e foi muito, muito intenso para nós, né? Essa foi a experiência que eu vivi no Rio de Janeiro. E algumas outras missões nós tivemos também, né? Irmãos que se retiraram e foram para outras casas para poder continuar esse apostolado, porque nós sabíamos que a gente não podia parar. Né? Até o meu superior na época ele falou isso, né? Ele falou, foi exatamente para isso que eu vim. Para esse momento, para dar a minha vida. Então se for necessário que eu morra agora, eu vou morrer. Mas vou morrer fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Né? E aí nesse período da pandemia, até nós perdemos um irmão. Assim, bem no início da pandemia, né? Era um dos meus maiores amigos dentro da Toca, né? Morava em Fortaleza na época, e aí ele acabou pegando a Covid, agravou muito, e ele veio a falecer bem rápido, assim, em menos de um mês, né? E para nós ele foi o maior exemplo, assim, né? De realmente de um toqueiro que deu a vida até o fim, vivendo aquilo que Deus chamou, né? Para viver.
Isso, para conhecer então um pouquinho da Aliança, né? Nós temos o Aliança de Misericórdia Oficial, que é o nosso Instagram oficial, né? Mas também, se quiser conhecer um pouquinho da missão que eu estou, né? Cidade Ramin. Então, @Cidade Ramin. RAHAMIM. Mas aquele que também, nossa, eu quero conhecer um pouquinho do vocacional da Aliança. Então, o Instagram é vocacional.misericórdia. Tá aí os nossos canais. Depois, quem tiver alguma dúvida sobre os contatos, pode procurar o Padre Igor depois. O Padre Igor vai fazendo esse auxílio vocacional aí para nós. Agora, em relação à vivência na pandemia. Nossa, foi desafiador. Naquele ano, faltava 15 dias para eu ir para a missão de Portugal. Eu tinha sido enviado para a missão de Portugal. Por fim, fechou tudo. Acabei ficando na casa-mãe, na casa de formação. Nós estávamos mais ou menos em 100 pessoas na casa. Lá é uma casa onde os jovens passam os primeiros processos, né? A nível de evangelização, eu acho que isso foi uma das coisas que mais nos preocupou. Porque a gente ia percebendo, olha, a gente tinha uma missa semanal com 1.200 pessoas, tinha a evangelização de rua, tinha o Talitacum, enfim, tudo isso em volta daquela missão de São Paulo, fora as outras casas, né? E aí a gente foi pedindo para Deus, acho que uma graça, que é a graça de se reinventar. Eu acho que isso foi uma coisa positiva, né? A gente começou a se reinventar, né? E juntos com os irmãos lá dentro pensar, como que eu posso evangelizar lá fora? Se eu não posso sair, como que eu posso fazer? Eu lembro que a gente começou a fazer atendimento online, atendimento de ligação, assim, de pessoas que precisavam desabafar, porque a gente percebeu, olha, tem muita pessoa que nesse tempo da pandemia se sente sozinha. Então a gente criou uma central de relacionamento para o povo poder ligar e bater papo, conversar e, enfim, distrair, fazer alguma coisa. A gente pensava, olha, a gente queria muito evangelizar no hospital, mas a gente não consegue ir para o hospital, o que a gente vai fazer? A gente gravava áudio, mandava para o hospital, fez um contato e pedia para as pessoas poder conectar lá nas caixas, né? Então a gente gravava, a gente fazendo um momento de oração, rezando pelas pessoas e pedia para isso ser transmitido no hospital, né? Então a gente foi se reinventando, né? Fora que live para todo lado, né? Todos os missionários, né? Dia e noite fazendo live, né? Acho que isso foi desafiador, mas também fez com que a fé nos sustentasse de viver esse tempo. Eu vivi a pandemia parte em São Paulo. Depois do segundo semestre, em 2020, eu precisei ir para o Rio de Janeiro, né, morar numa comunidade, numa favela chamada Senador Camará. Lá era muito difícil, né, porque o povo não se cuidava, né, nesse aspecto. Lá eu acho que eu fiz a maior experiência com a graça de Deus, porque dentro desse projeto, o nosso projeto era com crianças. E como que você fala para a criança? Não abraça, não dá a mão, né? Então, sobretudo crianças que viviam uma vida de vulnerabilidade, né? O nosso projeto é um projeto de contraturno escolar. Não estava tendo aula, então as crianças estavam na rua o dia todo. Alguma coisa a gente tinha que fazer. E aí também, criatividade, pintar máscara para a criança poder usar máscara, enfim, de todas as formas, né? Mas a gente, lá no Rio de Janeiro, não deixou de acolher, não acolhia dentro de casa, começou a acolher dentro do nosso terreno mesmo, mas no jardim, tentando promover coisas assim, para poder conseguir lidar com a situação, né? Foi desafiador, como eu disse, mas o que nos sustentou foi a graça, né? Foi a fé, sem dúvida, né? Sem dúvida a fé foi nos motivando a continuar. Graças a Deus. Eu acho que foi realmente um tempo em que o Espírito ele soprou muita criatividade nos carismas. Porque, olha... Ele não nos desampara, não é verdade? Ele vem socorrer a nossa fraqueza. E falando de socorrer a nossa fraqueza, vamos rezar um pouquinho. Vamos. Quero aproveitar aqui, não poderia deixar de mandar um abraço para minha mãe, né? Para minha família e para os funcionários aqui também, né, que colaboram aqui na paróquia, aqui na rádio. Todos vocês que estão nos acompanhando, tá? Um abraço forte e peçamos a Deus essa bênção sobre nós, sobre as nossas famílias, através da intercessão da Virgem Maria, dos nossos amigos do céu. Com vocês. Unidos a essa palavra, a essa verdade, nós acreditamos e tomamos posse hoje de todo o nosso coração. O Espírito do Senhor está sobre nós. E nós cremos, Espírito de Deus, que o Senhor nos trouxe aqui hoje, porque o Senhor deseja alcançar todos aqueles que têm fome, todos aqueles que têm sede, todos aqueles que hoje precisam ser abraçados, precisam ser alcançados.
Por isso, Pai amado, Pai bendito, nós pedimos agora essa graça. Acolhe agora cada coração. E eu peço a você agora que nos ouve, para por um instante agora. E entenda que Deus, Ele moveu todas as coisas. Você estar hoje ouvindo esse programa, você está agora participando deste momento de oração, é porque Deus quer comunicar algo ao teu coração. A graça de Deus nunca passa despercebida. Então, se Deus hoje Ele te atraiu a essa experiência, é porque Ele deseja te tocar, Ele deseja falar ao teu coração, sobretudo trazendo respostas à tua vida. Por isso nós pedimos, Senhor, alcança agora os corações. Tantos corações feridos, tantos corações angustiados. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, Tu que és o movimento, Tu que és aquele que é capaz de transformar todas as realidades. Vai transformando agora todas as realidades de cada filho, filha, de cada mãe, de cada pai, de cada casal, de cada pessoa que hoje se sente sozinho, se sente sozinha. Nós pedimos, Espírito Santo, vai ao encontro agora. Vai acolhendo os corações. Vai acalmando os corações. Quantas pessoas hoje vivem uma vida totalmente bagunçada? Tantas pessoas hoje têm medo de olhar para si, e para isso vai se enchendo de tantas coisas, tantas realidades, tantas responsabilidades. Mas que agora, Senhor, o Senhor possa mover o olhar, mover o coração, para que cada filho teu faça uma experiência hoje profunda contigo. É isso que nós te pedimos, Senhor. Vem, Santo Espírito, inflama os corações. Inflama os corações, Espírito Santo. Acende em nós. Traz a esperança, Espírito Santo de Deus. Recria em nós aquilo que está destruído. Pelo teu sopro tudo é recriado. Com teu poder renova-nos, Senhor. Você que hoje pede pela renovação da tua casa, da tua família, vai sentindo agora esse sopro de Deus. E eu quero aqui, pela graça que Deus nos dá do nosso batismo, pela graça da comunhão que nós vivemos aqui agora, proclamar na sua vida, você que nos ouve, que hoje se inicia um novo tempo, aonde está o Espírito de Deus, nada continua como antes. Aonde o Espírito sopra, nada continua como antes. Então, vai cantando isso, o ruá, esse sopro de vida, esse sopro de libertação, esse sopro de restauração. E nós te agradecemos, Senhor, por toda a graça derramada no meio de nós. Nós te agradecemos pelo teu amor manifesto. Hoje o amor foi manifesto. Hoje muitas pessoas foram transformadas, recriadas, onde teve a sua esperança restaurada. Por isso nós te agradecemos, Pai amado, Pai bendito. O Senhor alcança todas as pessoas hoje. Aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa graça do hoje, pelo teu kairós, pelo tempo da graça, Senhor. Nós te louvamos. Te agradecemos por cada pessoa que nos ouve, por cada pessoa que acolhe a palavra, por cada pessoa que deseja viver a palavra e por cada pessoa que hoje abraça esse novo de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Amém. Obrigado, Senhor.
Obrigado também pela vida do irmão Isaac, pela vida da Gabriela, pela vida do Rafael, por essas comunidades e por tantos irmãos e irmãs, os ministros ordenados, né, os leigos, leigas, religiosos, religiosas que se dedicam ao ministério, ao cuidado daqueles que sofrem. Então quero agradecer a Deus também pela vida de cada um de vocês que vieram em missão. Alguns estão chegando, não é, devagarzinho para o Talitha Kum, lá na paróquia de Santo Antônio de Pádua de Caparaó. E quero agradecer mais uma vez também a Deus pela vida daqueles que nos acompanham pela rádio, né, daqueles que trabalham aqui na rádio. A Clarinha está aqui também já ansiosa para almoçar. Brincadeiras à parte. Nós vamos rezando e agradecendo a Deus pela vida de todos vocês. E neste momento final, nós vamos pedir a Deus essa bênção, mais uma vez, para que Ele possa selar com o amor e com o poder dEle aquilo que Ele deseja realizar em nossos corações. Que desça sobre todos vós e vossas famílias, trabalhos, o almoço, o serviço, as intenções que vocês trazem no coração, a água, as fotos de família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Se eu pudesse, eu teria um programa assim toda sexta-feira, né? Mas tudo como pode, com a graça de Deus. Vamos que vamos, com a graça dele. Um forte abraço a todos também que nos acompanham pela rádio, pelo site. Deus abençoe. Um beijo no coração e até a próxima sexta, se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Você ouviu na Educativa FM, a voz da paróquia. Faça parte dessa missão. A voz da paróquia.